Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Talcracia, o podcast do Regra dos Terços, que te ajuda a refletir sobre essa tal dessa democracia. Eu sou o Eric Mota e eu vim para confundir, como diria Racionais MCs, eu vim para abalar o seu estado mental e sanguíneo. Eu sou a Kelly Cadanes e eu sou a pessoa que traz dados, traz informações checadas, relevantes e importantes para essa conversa. E eu me chamo Márcio Moraes e eu estou aqui para trazer uma visão jurídica e também para somar as pautas mais aleatórias possíveis para que a gente chegue a um bate-papo super tranquilo e super informativo. Falando em pauta aleatória, Márcio, vamos começar chegando já. Aqui ele vai trazer alguns dados para a gente tentar entender, gente. O Estado brasileiro diz que é laico, mas aí tem bancada evangélica. Me parece um pouco aleatório mesmo isso. Kelly, quais são os dados referentes a essa loucura que é o suco do Brasil? Atualmente, segundo dados do DIAP, que é uma organização oficial que traz estatísticas sobre o Congresso Nacional, a bancada evangélica é uma das maiores do Poder Legislativo. São 85 representantes. Das 594 cadeiras no Congresso Nacional, 513 deputados e 81 senadores, 76 deputados e 9 senadores são da bancada evangélica, isso os dados da última eleição, 2018, né? Um levantamento histórico do DIAP mostra essa evolução nas cadeiras conquistadas pela bancada evangélica nas eleições gerais para o Congresso. Então, em 2014, por exemplo, foram 78 integrantes, né? Um pouquinho a mais do que a gente tem hoje, 76. Em 2010 eram 73 e em 2006 36. Então, de 2006 para cá, a gente saiu de 36 representantes da bancada evangélica para 85. Eu não sei fazer essa conta, mas é um aumento bem grande. Humanas é difícil, viu? Muito. Márcio, vamos já começar, portanto, a bater esse papo, né, cara? Porque, assim, a democracia, ela é o Estado que precisa trazer a representatividade. Mas, por exemplo, a gente não tem uma bancada umbandista, a gente não tem uma bancada ateia, a gente não tem uma bancada espírita, mas bancada evangélica, essa tem, inclusive a primeira-dama fala em línguas e tudo. Isso, de alguma maneira, atrapalha a democracia, a bancada evangélica ser a única, até onde eu sei, eu posso estar errado, bancada religiosa, pelo menos massivamente presente no Congresso? Né? Maravilhosa a questão e prometo que serei o mínimo polêmico possível, porque o assunto demanda muita reflexão. Ah, não. Daí a gente não quer. Não, eu prometo ser polêmico. Só lembrando a minha promessa na primeira aqui, gente, eu tô aqui para defender como é que fala? Agora até esqueci a palavra. Defender o senso comum. Entendeu? O tiozão do pavê. Teoria de zap-zap. Eu sou especialista em um completo nada. Então se preparem que nem tudo que eu falar aqui eu realmente penso. Algumas coisas eu penso e vou fazer disfarçado de brincadeira. Vocês nunca vão saber. Vai lá, Márcio. Maravilhoso. Então eu lembro quando eu tinha ali 24, 25 anos, né? Estava ali na flor do que a gente chama de teoria do complexo de Deus, né? A gente é perfeito nessa idade, a gente não fala besteira e a gente tem uma capacidade imensa de quê? De estar certo, né? Quando você vai envelhecendo, Sócrates vai dando martelada na sua cabeça, até que a gente chega aqui perto do 200 e a gente já começa a afirmar que a gente só sabe que nada sabe. Mas certa vez eu estava conversando com um grande amigo, Aquiles, e trocava essa ideia com ele. Eu queria escrever um artigo e falava assim, Aquiles, eu queria escrever um artigo sobre a não possibilidade de eleição da pessoa que se declarar religiosa. Era isso o que eu queria defender naquele momento, com base na Constituição, que diz que eu não posso ter nenhuma relação da igreja com o governo, já que somos um estado laico, né? Já que optamos pela laicidade estatal, que é o quê? Né? Laicidade estatal é a igreja e o governo não têm relação nenhuma que não seja uma relação comum, como eu tenho com o governo, como a polícia militar tem com o governo, como qualquer pessoa teria com o governo. Ela é só mais um órgão, mais uma pessoa jurídica ou não, funcionando dentro de um Estado.
Isso, é claro, reflexo lá da França, quando a gente percebeu que a presença de um rei indicado diretamente por Deus fazia com que ele fizesse qualquer coisa, porque se ele estava certo, Deus estava certo, se ele estava errado, Deus não poderia estar errado, então quem estava errado era eu que pensava que o rei estava errado. Então, conversando com Aquiles lá, eu falei, Aquiles, perceba, se eu leio aqui a Constituição, a gente vai ver ali que o Estado não pode ter nenhuma relação com a igreja, não pode subvencionar, não pode dar dinheiro, não pode fazer nada em relação a ela. Então, se eu, Márcio Moraes, me declaro neopentecostal, evangélico, que acredito na teoria da prosperidade, né? Li lá equivocadamente o livro lá da ética capitalista, né? E o protestantismo, né? E aí fiz uma leitura de que, ok, se eu ganho dinheiro, né? Se eu sou rentista, eu sou amado por Deus, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu falei... Se eu não pagasse imposto, talvez eu também fosse rico. Falar, e é um tema maravilhoso para a gente levantar aqui hoje sobre a não cobrança de impostos das igrejas, que isso daí também fere ou não fere a laicidade, né? Mas então, eu conversava com o Aquiles e o Aquiles me fez um questionamento. O Aquiles é um cara que deve estar beirando hoje seus 60 e poucos anos, e é um cara que eu sempre escutei muito. Por quê? Porque ele já tinha passado da idade que eu tinha e ele já tinha e já era sábio o quanto eu não sou ainda, né? Quem sabe um dia. Ele falou assim, Márcio... É por isso que eu sempre escuto o que a Kelly diz. Ela passou faz muito tempo pela idade que eu tenho, aí eu sempre escuto ela. Vou me abster. Esposa, inclusive, fez aniversário ontem, né? E eu estava falando hoje de manhã com ela como é que ela estava sentindo o peso da idade, né? Se a coluna estava bem. Mas beleza. Aí eu falei Isso é justa causa para o divórcio, gente. Com certeza. Conversava com o Kelly um dia desse, que eu falei assim, Kelly, como é que você aguenta o Eric? Porque a Vivian passa pela mesma dor, né? Certo dia a Vivian falou assim, meu cabelo tá bonito, eu falei, tá lindo, Elba Ramalho. E aí a gente quase não saiu. Por um comentário inocente que eu fiz, achando que estava sendo engraçado, mas não fui nada engraçado. Me perdoe. Tá? Então eu falei, Aquiles, e aí, eu posso escrever sobre isso? Ele falou, Márcio, vamos fazer um exercício rápido aqui. Eu falei, vamos. Ele falou assim, se eu me declaro homoafetivo, homossexual, eu posso me candidatar? Aí eu falei, pode. Óbvio. Se eu me declaro negro, 100% preto, escrito numa camisa, eu posso me candidatar? Pode, é óbvio. E chegando lá, eu posso me unir a outros pretos, negros, afrodescendentes, como assim você achar melhor falar e lutar por uma pauta? Pode. E por que os evangélicos não podem? Eu falei, por que isso? Por que aquilo? Que eles estão sendo... Que eu não quero. Por que aquilo, né? Aquele discurso maravilhoso que eu já tinha na ponta da língua. E ele me explicou uma coisa que eu não esqueci nunca, que é o diabo do efeito borboleta, né? No direito constitucional, o efeito borboleta é alguma coisa extremamente séria. E nós, como defensores da democracia, é por isso que a gente tem um podcast sobre isso e traremos vários convidados nos próximos podcasts para a gente discutir esses temas, né? A gente está numa fase bem inicial, que vocês nos conheçam, entendam a proposta, mas a ideia é que se expanda e que a gente convide várias pessoas. Então, ele falou assim, Márcio, uma borboleta que bate asa no Ocidente, no Oriente, pode causar um tufão no Ocidente. Ou seja, se você defende que a bancada evangélica não pode existir, se você defende que a pessoa que se declara evangélica não pode ser eleita, ou católica, ou qualquer outra religião, em especial evangélica, pelo tamanho da bancada, tá? Não é nada contra a religião aqui, mas contra a forma como a religião usa do governo para se imiscuir de poder, e isso tudo a gente tem que discutir, é claro. E ele falou, então cuidado com as suas propostas. Por quê? Porque é assim que começam, ou como morrem as democracias. É quando você acha que uma pessoa não pode ter voz, e na maioria das vezes tu não está errado, mas o efeito borboleta que aquilo faz com as pessoas que precisam ter voz e vão ser caladas pelo teu comentário, pelo teu posicionamento mais duro,
a partir de um ponto de observação, você pode fazer com que toda a democracia caia por terra. Então, concordo com uma bancada evangélica? Não. Mas ela deve existir a partir do momento que os evangélicos queiram se reunir, sim. Né? Isso é democracia. Inclusive, foi assim que começou, né? A bancada evangélica, ela começou a se organizar como bancada e a eleger candidatos, né? Justamente por se sentir perseguida, né? Por se sentir ameaçada, né? Ter a sua religião, de certa forma, ameaçada. Então, foi assim que a gente criou um monstro, né? Então, a ideia de evitar que eles existam pode ser pior, inclusive, né? Perfeito. Estava assistindo um dia desse um vídeo de um cantor de rap, Baco Exu do Blues, né? Tem uma amiga que é muito fã, eu gosto muito de rap, e ela me indicou e eu fui assistir lá esse clipe, que inclusive ganhou prêmios internacionais na frente da Beyoncé e outras pessoas. E ele fala da prata e compara a prata à pessoa preta, né? Tem todo um simbologismo, porque a prata brilha, a pele preta brilha, é linda, né? E ele fala assim, a ironia da maioria que é minoria, que isso é muito comum no Brasil, né? A ironia da maioria que é minoria. Então, os negros são maioria, porém são minoria. E os evangélicos estão usando essa pauta de uma forma talvez um pouco perigosa, porque eles se dizem minoria, perseguidos, mas são a maioria e não são perseguidos. Aliás, perseguem, né? Mas você está falando de todos os evangélicos? Sim, gente, estou falando de todos. Eu estou botando todo mundo numa casinha, assim, estou falando que todo mundo é igual. É óbvio que não. Eu estou falando burro. Que... por favor, né? Não me tome por idiota. Mas, assim, é óbvio que existe toda uma manipulação. E eu te digo com muita clareza. Até os anos 70, a Igreja Católica era o epicentro da força política fora da política, né? Então a Igreja Católica mandava, desmandava, e ali dos anos 70, final da ditadura, ela ainda tinha uma referência muito grande. Contudo, quando o Papa João Paulo chegou, ele falou assim, opa, peraí, acaba com a tal da teoria da libertação aí nessa América do Sul aí, afasta, pega lá o padre lá que acabou sendo afastado lá, não vou lembrar do nome, eu tô com o nome da ponta da língua, eu não vou lembrar, que era o chefe da teoria da libertação, que falava, nós católicos precisamos estar dentro da política, a gente precisa isso, e o Papa João Paulo II acabou de virar santo, né? Ele foi tirando a força da Igreja Católica da política, por quê? Porque ele vinha do comunismo, tomou porrada pra caramba ali, né? Da Segunda Guerra Mundial e toda aquela questão ali. Então ele falou, a Igreja Católica tem que sair da política. E ele forçou isso, e ali nos anos 90 começou a dar certo, né? Nós tivemos a ascensão ali do SCC, né, dos carismáticos, né, que são os evangélicos da Igreja Católica e tal, e aí há todo um afastamento da Igreja Católica. Então abre uma lacuna mesmo que a Igreja Evangélica já vinha pegando ali. E quando eles percebem que a Igreja Católica se enfraqueceu nesse ponto, eles se colocam em riste para a batalha e conseguem grandes coisas. E grandes coisas infelizes, vamos dizer bem claro, porque a gente está aqui parado na discussão do aborto, por exemplo, por quê? Porque 76 deputados, 74, 78, 9 senadores ficam lá falando, se botar essa pauta aqui, a gente vai fazer barulho, a gente vai trazer os evangélicos. Lembrando que a pauta do aborto é mais confortável para o Estado não ser discutida mesmo. Por quê? Porque autorizar o aborto gera o quê? Gera acompanhamento daquela mulher que quer abortar. Bem, como o meu papel aqui, rapidinho, nesse podcast, é fazer o tiozão do rolê, eu preciso atender um interfone, mas taca um pau nesse carrinho. Beleza. A gente segue aqui. Então, só continuando aqui. Então, o aborto, como a Kelly bem pontuou aí, é uma pauta que gera custo. Ou seja, discutir aborto em relação a custo é muito mais fácil o quê? Proibir. Por quê? Porque aí o custo não existe, né? É assim, Kelly, tu tá grávida, mas não é o momento para ter esse filho. Você quer abortar? Quero.
Então, vai ali, se você tem dinheiro, você vai fazer num lugar limpo, com um médico competente, senão alguém vai quase ali para ali fazer um aborto, e os abortos vão continuar existindo, quer você queira ou não, né? E a partir dessa discussão, a Kelly vai abortar sem sequer ser ouvida por um psicólogo, por um psiquiatra, por um profissional de serviço social. Então, assim, porque isso gera custo. Salvar vidas também gera custo. Então, você que às vezes levanta o dedo e fala, eu sou contra o aborto porque eu sou a favor da vida. Beleza, eu acho que tu não é tão a favor da vida, uma vez que a vida da mulher também está em risco ali, porque o aborto vai acontecer, seja ele ou não permitido. Agora, ele permitido, ele não é obrigatório, tá, gente? Se acalme. Então, se for legalizado, ele não é obrigatório, né? Você pode continuar sendo contra, né? Você fala, olha, eu não faço. Mas, todavia, porém, é sempre importante o quê? Que você entenda que tratar o aborto legalmente é construir um local de acolhimento da mulher que vai passar por uma série de fases a chegar lá no final, se ela ainda estiver com aquela consciência de que quer abortar, é melhor para ela e para a criança. Não, é sim, gente. Você já viu mães que não queriam ser mães, criar filhos bem criados? Se ilude, não. Você já viu pais que amam seus filhos? Professor, bem é exceção, né? Porque a maioria dos homens acha que filho é algo descartável, né? Então, nós somos uma sociedade que não permitimos que a mulher aborte, mas permitimos que o homem aborte a nunca nem visitar o seu filho. Então, assim, hipocrisia, sim. E é isso que a gente precisa temer numa bancada evangélica. Eu acho que essa é a questão, né? Quando mistura política pública com questão de crença. A questão do aborto, ela é muito latente, né? Ela é muito explicativa, porque é isso. É a sua crença versus uma política pública que vai atender a todos os brasileiros, independente da crença deles. E não é obrigatório, repito, se a gente vai legalizar o aborto, não quer dizer que todo mundo tem que ter um no currículo, né? Exato. Você faz se você quer. O mais importante é que você, que às vezes está escutando a gente evangélico, entenda uma coisa, né? Uma das coisas que a gente precisa conversar com profundidade quando a gente faz alguma crítica à bancada evangélica é sobre as pautas defendidas pela bancada evangélica, não o ser evangélico. Ser evangélico, você tem direito de ser o que você quiser, inclusive ser ateu, né? Não acreditar em nada. Volta e meia, eu tenho muitos alunos evangélicos e a gente conversa muito sobre isso, né? E aí eu sempre falo uma coisa assim, por que tu defende tão ferozmente Deus? Teu Deus é fraco demais que precisa de uma defesa, ou você é inseguro demais para que precise defender o seu Deus o tempo todo, né? E eu acho que é isso que a gente precisa refletir de vez em quando. É assim, ó, se toda vez que alguém fala assim, a bancada evangélica está tomando alguns posicionamentos que são complexos, em especial na questão de saúde pública, de outras coisas, e você acha que é uma agressão a Deus, então acalma teu coração. Primeiro, teu Deus é tão grande que uma ofensa do máximo não faz diferença nenhuma na vida dele. E a segunda coisa é, não seja inseguro, porque se você acredita tanto em Deus, você já está salvo. Então não se preocupa com a gente que está perdido, né? A gente vai se encontrar ainda nesse caminho aí. Mas enquanto a gente não se encontra, a gente é constitucionalista, a gente é jornalista, advogado, e a gente está aqui tentando ter uma conversa sóbria sobre um tema que é complexo mesmo. É claro que se a gente ficar botando as dores dos nossos corações aqui, nenhuma conversa vai para frente. E um podcast sobre democracia é, antes de tudo, democrático. E democrático existem opiniões diversas, e para se manter a democracia, nós precisamos invariavelmente ser democratas, que é o quê? Todo mundo tem direito a falar e a se manifestar numa democracia, inclusive as pessoas mais imbecis possíveis, tá? E quando essas pessoas ultrapassarem a liberdade que a gente falou no primeiro episódio, se tu não escutou, escute lá, estava lendo muito
a pena, tá bem legal, que a gente falava do paradoxo da liberdade, né? Porque liberdade é não ter liberdade, esse é o paradoxo. Porque se eu tenho toda a liberdade do mundo, eu posso falar qualquer atrocidade, e não posso. E se eu não tenho toda a liberdade do mundo, aí sim eu começo a ser livre, porque todas as liberdades estão sendo tolhidas, cortadinhas, picotadinhas, de forma que todo mundo tem uma parcelinha de liberdade ali para ser feliz, tá? Então, se alguém tem liberdade demais, alguém tem liberdade de menos. Isso é extremamente complexo. Mas diga, Kelly, é porque eu falo demais, gente. Se não me cortar... Eu queria continuar ainda nessa questão da bancada evangélica, porque eu acho que também a gente tem um problema quando a gente fala em representatividade dentro do Congresso. Hoje a gente tem uma forma de eleição que é uma eleição proporcional. Então, não necessariamente você vota no candidato, você vota no partido, e aí a gente volta à discussão que a gente teve no último episódio, dos partidos não terem ideologia de nada, você não sabe exatamente o que cada partido defende. E aí você pega alguns partidos, por exemplo, que tem uma vinculação muito forte com a bancada evangélica, né? Então, por exemplo, o PRB e o PR, que são extremamente vinculados à Igreja Universal, o PSC, que é vinculado à Assembleia de Deus, mas eles também têm candidatos que não são necessariamente evangélicos. E aí a gente tem aquele fenômeno dos puxadores de voto. Então você tem, por exemplo, um Tiririca da vida, que não é um pastor evangélico, enfim, mas que está lá no PR, que foi eleito na primeira eleição dele com mais de 1.350.000 votos, passou 4 vezes o quociente eleitoral e acabou levando outros candidatos que não tinham tantos votos. E aí, essa bancada evangélica, quando a gente fala de representatividade no Congresso, até que ponto ela realmente representa o eleitor? Porque tem esse fenômeno que os partidos vinculados às igrejas utilizam muito bem dos puxadores de votos. Celso Russomano está aí para mostrar, Tiririca está aí para mostrar isso. Então, até que ponto essa representação é legítima no Congresso também? Sim, é um ponto nevrálgico dentro do que a gente conversa sobre representatividade. Até porque democracia representativa, e a gente falou isso também no primeiro episódio, é uma transformação da democracia clássica. Por quê? Porque as pessoas de uma elite ali ficaram meio preocupadas, né? E qual era a preocupação? Se todo mundo vale um voto, se todo mundo é uma cabeça pensante, então não vai ter governabilidade. E outra, eu vou perder os meus privilégios enquanto elite aqui, seja elite financeira, elite comercial, elite qualquer coisa. Então a gente dá um segundo passo dentro dessa ideia de democracia representativa, onde eu, Márcio, escolho uma pessoa para me representar, só que não é só eu que escolho, mas uma série de pessoas. E dentro do sistema eleitoral brasileiro, que é complexo, talvez não tão complexo quanto o americano, mas ainda assim complexo, em especial com os deputados, né? O outro é tudo meio simples, né? Quem tem mais votos ganha e está resolvido. Mas ali na Câmara dos Deputados a gente padece de um sistema que é extremamente complexo, a partir do que também serve muito para manter as elites no poder, mas também serve para que eu eleja pessoas com pensamentos parecidos para que aquelas pautas sejam defendidas. E aí a Kelly mata uma charada que é extremamente complexa e relevante à discussão, que é: os partidos brasileiros não existem com um fim em si mesmo, mas como um salto para que você se eleja. Né? Em especial, você faz até conta matemática para saber qual partido é melhor que você esteja para ser deputado. Então, por exemplo, se eu estou no partido do Tiririca, o Tiririca, naquela eleição que ele teve 1.300.000, ele levou, salvo engano, um deputado que tinha recebido 20 mil e poucos votos. Então, assim, qual é a representatividade no estado de São Paulo, uma pessoa que recebeu 20 e poucos mil votos? Aqui em Brasília, a gente teve um fenômeno de um cara que não era de Brasília, mas de São Paulo, que foi eleito por ser evangélico e ter toda uma manobra dos evangélicos ali para orientarem voto naquele cara em especial. Então, a gente precisa, sim, discutir essa que talvez seja a chave de todo o problema, que é:
nós temos um único partido político no Brasil que tem um fim em si. Eu vou falar que é o PT e você vai me xingar, mas sim, pode pegar os documentos do Partido dos Trabalhadores lá, ele tem um fim. Se ele se desviou desse fim, aí a gente vai lá e dá porrada na cabeça dele. Tá? Eu estou falando, dentro da ideia de um partido político, um partido tem que ter tudo bem escrito lá e ele precisa seguir linha a linha aquilo que ele se promove, aquilo que ele promete fazer. Né? A gente vê muito aí, a gente está no início da campanha eleitoral para 2022 e a gente vê muito o Ciro Gomes, por exemplo, batendo muito nessa tecla. Né? O Ciro Gomes falando assim, cadê o plano de governo? Cadê o plano de governo? Cadê o plano de governo? Um plano de governo é, antes de mais nada, um plano alinhado com as diretrizes do partido. Então não adianta eu ser do partido libertador do universo e ter na minha pauta a proibição do aborto, porque o partido não conversa com isso. Aí você fala assim, mas Márcio, isso é a coisa mais normal do mundo. Sim, porque é isso que a gente está falando que é o problema. A gente está falando que é o problema... A coisa mais normal do mundo aqui, né? Exato. Esse é o problema, porque o cara que é do Partido Verde, ele é da bancada ruralista. O cara que é do Partido dos Trabalhadores, ele é da bancada da bala. Então, assim, não faz sentido algum, porque os partidos não são duros com as pessoas que se filiam a eles. Por quê? Porque eles querem votos, eles querem se manter numa elite de poder e não governar para o povo. Lembra que a democracia parte do pressuposto que a Kelly, uma jornalista conhecidíssima, querida, ela fala assim, Márcio, vou parar 4 anos da minha vida. Eu falo, por que, Kelly? Vou me candidatar a deputado federal. Eu falo, mas por quê? O que você vai fazer lá no meio daquele povo? Eu falo assim, Márcio, eu vou dedicar 4 anos da minha vida a melhorar o Brasil. Então eu vou abrir mão da minha carreira, vou passar 4 anos lá, talvez 8, talvez 12, mas vai ter um prazo final, né? Não vai virar minha profissão. E eu vou trabalhar pelo meu país durante essas 2 legislaturas, ou uma, e depois eu volto aqui para o jornalismo e vou gravar um podcast contigo. Então, segura o projeto aí e tal. Ok, isso é o que a gente espera de uma democracia. Mas democracia no Brasil é o pai, o filho, o neto, o bisneto, e ok, você remonta 1500. Então, a bancada evangélica, em especial nesse ponto, ela consegue subverter uma ordem, que é legal. A bancada evangélica realmente consegue eleger pessoas que estão fora do círculo das elites. Nesse ponto é um case de sucesso. Certíssimo, um casezíssimo de sucesso. Contudo, a bancada evangélica não tem a mesma linha. Por quê? Porque a bancada evangélica é feita da cisão. Né? Eu sempre faço uma crítica ao protestantismo, né? E uma crítica do meu lugar de fala, de filósofo, de professor, de direito, de bacharel em direito, e não minha opinião, mas a igreja evangélica nasce de uma cisão, né? Um cara queria separar, não deixaram, o outro falou, não, peraí, a gente racha a igreja aqui, eu te separo, você casa com quem você quiser. E a partir daquela cisão, a igreja evangélica é um eterno cindir, né? Eu tô lá na pastora Kelly, a pastora Kelly fala uma coisa que eu não gosto, eu vou lá e fundo a minha religião, aí eu faço uma nova, então essa cisão é constante. Então você vai ver durante qualquer debate com algum evangélico muito preparado, que ele vai falar, não, mas aí você está confundindo. A Igreja Universal é isso, mas a Igreja Batista é aquilo. Ah, mas isso aí é uma ideia dos adventistas, nós somos os... Ou seja, eles têm várias e várias caixinhas que cada um é uma igreja evangélica. A Igreja Católica é diferente? Não, né? A Igreja Católica é uma caixinha só, com um líder que dá porrada para baixo, claro que... Uma hierarquia muito bem definida. E aí a gente sabe que, tipo, quando os católicos pararam de conduzir a política, de eleger pessoas, tanto é que se enfraqueceu politicamente, é por isso, porque eles têm um direcionamento. O direcionamento é padre não se candidata. Inclusive, é uma lei interna da Igreja Católica. Então, se você quer ser deputado, você precisa abandonar a batina, pedir uma licença e tal. Que é diferente da igreja evangélica, porque eles entenderam que aquilo era um caminho
e por isso um case de sucesso, como bem diz a Kelly, que é um case de que eu consigo realmente tirar um cara do nada, que não tem uma descendência política, para colocar lá dentro. O problema é que esse cara manipulou a igreja ou não? Não sei. Esse cara tem a visão ou não tem da igreja? Não sei. Por quê? Porque a regra é a cisão, não a manutenção. Ah, Márcio, você está fazendo uma crítica muito dura à igreja. Sim, porque se a regra da igreja protestante e evangélica fosse a reunião e não a cisão, a igreja evangélica já teria voltado para a igreja católica e voltado a ser um só. Mas não, eles continuam cindindo, né? E aí tem a igreja católica luterana, não sei que, nananana. E ok, eu não estou falando que seja errado. Ninguém é obrigado a seguir uma fé ou um pastor ou coisa parecida. Mas, em especial na bancada evangélica, isso é extremamente negativo para a democracia. Por quê? Porque o pastor tal e o pastor tal, que são líderes da bancada evangélica, um é da Assembleia, que tem uma linha social extremamente bonita de inserção, de salvação do cara que está na droga, não sei o quê, para uma outra que o foco é televisão, rádio, programas de... Então, se é uma bancada meio fake, porque ela só vai se unir no que é horrível para o Brasil e no que não é, e o que é importante para cada uma delas vão agir separadamente, né? Esse é o grande problema. Então, na hora de falar de aborto, eles são um só. Nós somos contra. E aí atrapalha o Brasil. Por quê? Porque a gente precisa discutir, gente, não é liberar. A gente precisa botar essa discussão na rua e falar assim, vamos discutir, assim como quando tem um elefante na sala de casa, né? Você está ali brigado com sua esposa e tal, tem um elefante. Então, assim, só se tira um elefante da sala de casa discutindo um elefante. Kelly, por que tem um elefante na sala da casa, né? Então, isso... Falando em elefante, eu voltei porque eu tô meio gordinho, aí eu me identifico com o meu lugar de fala. Inclusive, é meu lugar de fala mais do que você, porque eu tô muito mais gordo que você, então você me respeite. Estávamos falando aqui, e você perdeu vários momentos onde você poderia entrar como um tiozão do pavê, porque eu falei muita coisa pesada aqui. Mas sabe por que eu saí, Márcio? Porque a gente fica falando mal dos evangélicos, aí o diabo manda um filho de Satanás entrar na sua casa, entendeu? E atrapalhar uma gravação. Vai falar mal dos evangélicos, vai. Deus não manda recado, entendeu? Deus chega com 2 pés no peito para se largar a mão de seu otário. Vai, Márcio, vai que é tudo. Deus escreve certo por linhas tortuosas, né? Beleza, então a gente estava falando aqui de um ponto que é nevrálgico dentro do protestantismo, que é a cisão. O evangélico, ele nasceu para se separar, né? É assim, ó, eu não gosto do pastor tal, vou fundar a minha igreja. Aí eu fundo lá, e eu já fundei mesmo, né? Os Adoradores da Vela Santa, que é do pastor Márcio. Acabei de fundar essa igreja. E aí, um belo dia, eu boto um fogo lá e a vela derrete para o lado esquerdo e não para o lado direito. E aí, metade da minha igreja sai e vai lá e forma a Vela Santa do lado esquerdo e não do lado direito. E aí a gente vai cindindo. E o problema é que isso influencia totalmente na política. Por quê? Porque eu tenho a bancada evangélica e eu tenho 12 pastores que são da Assembleia, tenho 15 pastores que são da Universal, 8 pastores que são da Batista, não sei o quê, Primeira Batista, Segunda Batista, Terceira Batista, vira à esquerda, Quarta Batista. Então, tudo isso, lá no Gama, onde eu nasci, tinha a igreja Boatista, que era maravilhosa, tinha uma boate sábado à noite lá, que a galera curtia demais, era a igreja Boatista. Ridículo, né, gente? Mas fazia parte, tinha igreja evangélica que tinha festa junina, que eu falava, ué, mas não é festa de santo? Tem alguma coisa errada. Né? Um pouco estranho, então. Mas tá. Mas na verdade, vai indo essa ramificação justamente porque muitos evangélicos, eles rompem muitas vezes com a própria liderança, né? Eu posso falar isso, porque quando eu estava saindo da adolescência, entrando na fase adulta, eu passei um tempo na igreja evangélica, eu fiz 1 ano e meio, eu fui 1 ano e meio da igreja evangélica, eu fiz seminário, estudei a Bíblia a fundo, aquela faculdade que tem em algumas igrejas, tipo faculdade, né, que tem em algumas igrejas, que era mesmo, assim, era estudo, tinha prova e o cacete. Fui líder de célula nessa igreja.
E, além da igreja evangélica, eu trabalhei 3 anos numa TV católica, eu vim de uma família espírita, tenho parente que é dos Testemunhas de Jeová, e eu fui algumas vezes quando eu era criança, quando eu já cheguei a ser batizado nos Mormons. Então, assim, se tem uma coisa que eu entendo por experiência, de religião, assim, não por Você estudo, poderia mas ser de por qualquer experiência. uma dessas bancadas no Congresso, então, basicamente. Exato. E o que mais marca na igreja evangélica, no protestantismo, que ao contrário dessas outras, ele dá margem para interpretações. As outras têm muito mais tabus, tem muito mais... como é que... Tem uma palavra quando você não vai ter explicação mesmo. Tem uma palavra dentro da igreja que agora me sumiu. Dogma. Oi? Dogma. Isso, tem muito mais dogmas. E a igreja evangélica, ela abre muito espaço para interpretações e para o endeusamento também daqueles vários líderes, porque a igreja católica tem o endeusamento do Papa. O padre pode ser criticado, o arcebispo pode ser trocado, mas o Papa não. A igreja evangélica, cada pastor é um semideus na mente de alguns. Isso depende da religião, da igreja. Tem umas que sim, outras que não. Tem a bola de neve que é mais liberal, enfim. Não são todas, é claro. Então eu vejo muito, Márcio, que as pessoas vão fundando e abrindo igrejas, os líderes, alguns deles porque querem o bem, muitos deles porque querem ganhar dinheiro ou porque querem poder político. Alguns. E os fiéis, porque não se encaixa exatamente com o que eles querem. Então isso me lembra muito a nossa visão de democracia, puxando de novo para o nosso lead aqui. Porque as pessoas na democracia, elas querem a democracia, desde que a democracia se molde ao que elas querem. Eu quero que todo mundo tenha liberdade de expressão, desde que essa liberdade de expressão não seja para ofender o meu Deus. Eu quero que todo mundo possa comprar e vender no Brasil. Daí possa ter qualquer produto, desde que o produto nacional seja garantido pelo Estado, ou a visão mais à esquerda. Então, eu acredito muito que a religião evangélica, o protestantismo, entra muito nessa vertente de agradar aquilo que você já quer, aí você só bota na cota de Deus e já era, parceiro. E é exatamente isso, né? E a gente até fazia uma exortação aqui, para falar da forma religiosa, a gente fazia uma exortação falando assim, ó, não necessariamente porque que a gente está falando da igreja, a gente está falando de Deus, porque Deus é grande o suficiente para não precisar da sua defesa, e se ele precisa da sua defesa, talvez sua fé seja pequena demais. Então, reflita você, né? Mas é isso. Então... Mas aí eu queria levantar uma outra bola aqui, que além da gente ter a representação, né, evangélica dentro do Congresso, e aí são pessoas eleitas legitimamente, enfim, elas têm o direito de se reunirem, defenderem as pautas, né, assim como qualquer outra bancada. Mas aí tem uma coisa que me chama muita atenção, porque volta e meia na Câmara, a gente está circulando ali nos corredores das comissões, e aí você se depara com um culto evangélico numa comissão. E não quer dizer que só a bancada evangélica faz isso, porque também tem outras religiões que fazem encontros ali temáticos na Câmara. Tem também encontro espírita nas sessões, que não são audiências públicas, que não são discussão de nenhuma comissão. É só um culto evangélico ou um culto, uma sessão espírita ou alguma coisa assim, dentro da Câmara dos Deputados. Agora, aí já é um pouco de exagero, não parece ser um pouco demais? Em especial quando há uma sessão na sessão. Foi ridícula essa piada, mas precisava ser feita. Uma sessão de descarrego na sessão de direito constitucional. Mas, ok, o mais importante é a manifestação religiosa é normal e as pessoas que fazem aquilo lá fazem como demonstração de poder. Né? Isso é muito comum, né? Então eu chego lá e faço um culto evangélico, uma missa católica dentro do Congresso Nacional para mostrar, olha aqui como eu sou poderoso. Quer ver que eu vou fazer aqui um encontro de religião matriz africana e vai ter gente? Então são só demonstrações de poderes. E a democracia cabe, né? A democracia realmente cabe. Por mais que seja um exagero, né? A democracia permite que isso aconteça. É uma grande discussão que nós tivemos. Congresso? Permite. Ali é espaço para isso? Não é espaço, mas se permite. Né? Por quê? Porque se eu falo que não pode nada. E aí a gente começa com toda aquela discussão que já foi até medida, julgada pelo STF, das crucifixos nos ambientes
da justiça, pode, não sei o quê, é uma ligação à cultura cristã que o Brasil tem que retirar, não tem. E essa toda discussão aí, eu chefiava uma escola católica até um pouco tempo, e tive uma discussão ferrenha lá, porque queriam colocar crucifixo na sala de aula, e eu falava, vocês querem colocar crucifixo na sala de aula para quê? Para fazer uma ornamentação ou porque a fé de vocês é pequena demais que precisa ser justificada em todos os lugares, assim, ó, tem que ter um crucifixo aqui para a gente mostrar que a gente é católico. Não sei o quê. E a gente entendeu porque, né? O Márcio era da escola católica. Isso aí, né? Mas a verdade é essa, né? Assim, quem muito defende a sua fé, a sua castidade, a sua santidade, não sei o quê, ou está escondendo alguma coisa, ou é inseguro ao tanto que tem que ficar falando toda hora, né? Porque meu Deus é maior. São coisas ou ficar processando aqueles que discordam dele, né, Silas Malafaia? Exatamente. O Silas é um cara que é uma pessoa maravilhosa como exemplo, né? Porque o Silas é um cara que só como exemplo de coisa ruim, né? Não, porque pessoa maravilhosa eu não acho, não. Não, maravilhoso o exemplo dele, né? O exemplo de quem é inseguro e usa as redes sociais para se autoafirmar. Um cara que tem dificuldades imensas na vida e usa o ser pastor para isso. Ele fala de imaginar algumas dificuldades na vida que ele deve ter. Com certeza, né? Eu nunca faria esse gesto aqui, mas é importante lembrar que talvez certeza, ele tenha alguma eu queria pontuar que eu estou em silêncio, então eu não mereço ser processado. Não, porque quem vive de vigiar o alheio não transa, certeza. Mas, seu juiz, qualquer coisa, estou disposto a deletar esse vídeo. Já peço desculpa antecipadamente ao senhor Silas Malafaia, seu juiz. Pronto. Excelência, queria também deixar claro que a nossa ombudsgirl, que é a Kelly, não mandou a gente parar enquanto a gente estava falando de Silinha aqui. Inclusive, Silas, mora aqui no meu coração, me perdoe já. Que isso, gente, meu Deus! Por toda a sua insegurança aí, enquanto ser humano que você é, e melhore, né? Melhore como seu ser verbo. humano, você é horrível. Mas é isso, ó. O Silas o Silas é o tipo de pessoa que traz para a gente essa reflexão da bancada evangélica, né? Ele não é deputado, não é nada, mas ele tem uma força imensa porque elegeu as pessoas que ele queria eleger, porque ele manipulou as pessoas da igreja dele para falar que aquele cara lá seria bom para o Brasil, não bom para a religião, que é uma mentira, porque ele está ali para trabalhar para o Silas, nem para a religião, nem para nada, né? Então é a ele que ele responde, né? Quando o Silas está bravinho, ele pega o telefone e liga para o deputado e que pauta é essa que você deixou aí? Por que você votou desse jeito? Então não é democracia, né? É teocracia, né? Onde tem uma pessoa mandando em uma pessoa. Mas então, a bancada evangélica é legítimo, né, Márcio? Legítimo. Né? Agora, a gente não é porque é legítimo que a gente não pode refletir sobre o mal que ela causa ao Brasil, né? Assim como outras bancadas, gente. A gente está falando da evangélica, que é o tema do programa de hoje. No próximo programa, você quer que a gente fale só da bancada da bala? A gente tem argumentos maravilhosos aqui para falar sobre isso. Você quer inclusive, que a gente fale metade da bancada evangélica, ironicamente, também está na bancada da bala. Porque Jesus Cristo disse, quando alguém te agredir, meta um 38 na outra face dele, entendeu? É isso que Jesus Cristo falou. Jesus foi muito claro sobre o uso de armas, né? Que ele falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira bala de bazuca. E a gente sabe que aquela pessoa foi bazucada naquele momento. Eu era muito religioso quando eu era moleque, né? E aí tinha uma piada que eu achava maravilhosa, porque o pessoal defende que Maria, né, Nossa Senhora, é pura e tal. Aí diz que quando tava aquela cena lá, Jesus falou, quem não tem pecado, se atira a primeira pedra. Aí veio Maria e deu uma rochada na cabeça da mulher, assim, pá! Porque é mais ou menos isso, né? Se ela não tinha pecados, ela tinha direito de dar aquela primeira pedrada ali, com certeza. Mas tem aquela outra, né? Quem não tem pecado tira a primeira pedra. Daí o cara tá com um tijolo. Mas você nunca errou? Não, dessa distância jamais. Essas piadas são horríveis. Eu adoro esse tiozão, velho. Porque tem uma que é maravilhosa, que diz que o cara foi numa igreja e aí o pastor falou, você tá com demônio? Aí o cara ele tá amarrado em nome de Jesus. Aí ele falou, quem tá aí dentro? Aí o cara falou, é o demônio. Ele falou,
Então sai desse corpo em nome de Jesus. Aí ele falou, como é que eu saio se eu estou amarrado? E tem aquela outra, tinha um pontinho amarelo. Não, tô brincando. Como é que eu saio se eu estou amarrado? É horrível, meu. Ai, Né? ai. Amarrou o demônio e quer botar ele para fora se ele está amarrado. Não faz Ai, sentido. ai. Mas agora, voltando aqui para a questão, tem uma coisa que me chama a atenção e que eu sempre fico muito puto quando acontece. Porque uma coisa é existir bancada evangélica. Tem que existir, defende lá o que vocês acreditam. Outra coisa é que uma bancada religiosa, seja ela qual for, queira impor o seu dogma junto à Constituição. Por exemplo, o nosso novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele ser pastor evangélico, tem algum problema? Para mim, nenhum. Tem por quê? Deixa eu te falar, porque é polêmica aí a minha fala, hein? Olha aí, ó, cortes do podcast. O professor Márcio diz que pastor evangélico não pode ser ministro do STF. Tem problemas. Mas pode ser candidato e não pode ser ministro? Porque são cargos diferentes. Um é um cargo que foi eleito pela democracia através do voto. Então o cara pode se manifestar do jeito que quiser. O problema é que o André Mendonça, nas chances que ele teve de fazer sustentações orais no STF, ele usou a Bíblia como argumento jurídico. Aí eu concordo, mas era nesse ponto que eu ia chegar. Ele ser pastor, eu não vejo problema ele fazer o que ele quiser da vida dele. Agora, ele utilizar da fé dele para defender os pontos de vista práticos, constitucionais dele, aí eu vejo um problema. Era isso que eu ia falar. Mas aí ele a minha dúvida, então... A primeira... Hã? A minha dúvida, então, o Márcio falou que tem problema, mas tem problema porque ele é pastor ou porque ele usa isso como argumento jurídico? Porque aí são coisas diferentes. Isso. Sim, e eu tô falando que tem problema ele ser pastor, tá? É uma opinião minha, tá? Então, não escrevam isso na rocha, tá? Porque é uma opinião minha que, inclusive, pode ser mudada com o tempo. Mas hoje eu discordo. Por quê? Porque ministro do STF é um cargo em si. Então, se ele é pastor evangélico, ele precisava se afastar do cargo de pastor e ficar só como ministro do STF. Não há compatibilidade nos dois. Mas como é que eu vou declarar que eu vou julgar imparcialmente no maior tribunal de um país se eu já estou dizendo que, além de ministro, eu também sou pastor evangélico? Eu acho que não faz sentido. É a mesma coisa de eu ser, sei lá... jogador de futebol e ministro do STF. Vou pegar um exemplo ridículo. Exato. Um jogador de futebol... Eu sou empresário e sou ministro. Não. Exato, não. Porque já tem... A decisão já está pronta. Mas, por exemplo, um juiz, então, não pode ser pastor? Magistrado? Primeira instância? Não. Tá, entendi. Eu acho que o cargo não é compatível com isso. E eu estou me filiando aqui ao posicionamento da Igreja Católica, inclusive, tá? A Igreja Católica deixou claro que se você quer algum cargo político, e lembre que existem bons autores que defendem que o cargo de juiz é um cargo político e não um cargo administrativo, tá? É uma posição minoritária, mas existe. E eu concordo. Eu acho que, assim, a Igreja Católica, nesse ponto, está certa. A gente tem milhões de críticas à Igreja Católica, tá? Nesse ponto ela está certa. Quer ser deputado? Quero. Não seja padre. Largue a batina, se afaste, vai ser deputado e vai exercer aquele outra função que você se acha vocacionado. Quer ser ministro do STF? Quero. Então ele devia ter falado o quê? No dia da sabatina, ele falou, inclusive, está aqui a minha carta, onde eu estou me afastando da função pastor durante todo o período que eu ficar. Isso não quer dizer que eu deixo de ser pastor no meu coração ou que eu deixo de ser evangélico de forma alguma, mas as duas funções são incompatíveis. Por quê? Porque existe um livro chamado A Leitura Moral da Constituição, do Ronald Dworkin, que na verdade é uma compilação de artigos. E ele fala muito dessa discussão, a discussão de que se eu já sei qual é o julgamento moral dele sobre temas como aborto, anencefalo, células-tronco, a partir do momento que ele é e continua sendo pastor. Então, assim, por medida de democracia, ele deveria abandonar a função de guia espiritual, seja de qual religião ele fosse, para ser um ministro do STF.
Ah, mas Deus é maior e mais importante. Então não seja ministro, meu amigo. Vai lá e seja pastor. Se as ovelhas são mais importantes do que o Brasil, é um direito seu. Mas aí o mesmo valeria, por exemplo, porque aqui a gente está falando de laicidade, enfim, mas o mesmo argumento valeria para outros casos, por exemplo, o cara não pode ser. Que também é bem esdrúxulo, né? Óbvio que ele não pode ser empresário e ministro do Supremo, mas. Por exemplo, mas não é esdrúxulo, não, Kelly. Porque não é esdrúxulo. Aí vou mostrar, né? Tá, mas tanto não é esdrúxulo que a Constituição proíbe, né? O magistrado não pode ter outra função que não a de professor. Então, o Gilmar Mendes também está errado, sem problema algum de afirmar isso. Para vocês verem que a ideia não é o efeito borboleta que eu citei no começo da nossa fala lá. Se eu proíbo que o pastor seja ministro, eu também tenho que proibir que o empresário seja. Sim, nesse caso, sim. Eu também tenho que proibir que tal pessoa seja. Sim, nesse caso, sim. Porque o cara é ministro do STF. Nós temos ele tem que ser só ministro, acabou. Porque ele vai ter que julgar outras situações. E aí, o presidente da República... Mas daí o presidente da República pode ser pastor? Putz. Não pode. Mas ele é eleito. Ok, mas ele não pode ser pastor durante o seu mandato. Então, durante o mandato, tá. Exato. Ele precisa se afastar porque é incompatível que o cara esteja domingo celebrando o culto e segunda-feira decidindo as decisões mais importantes do país. É questão de lógica. Sim. Você pode ser evangélico? Sim. Católico? Fervorosamente. Você pode ser terrivelmente evangélico? Claro que pode. Até terrivelmente burro, como é o caso do presidente Jair Messias Bolsonaro. Também. Messiazinho, é mentira, tá? Se você precisar de mim aí, me liga. Beijo, me liga, né? Claro que ele é um imbecil de um burro, né? Mas, assim, e isso é efeito borboleta. Se eu proibir que os burros se elejam, a gente perdeu ali... Inclusive, é um bom tema para um próximo podcast, a gente falar sobre a democracia precisa dos notáveis. Precisa de teste de QI, né? Exatamente. A hiperdemocracia, inclusive eu trabalho na minha dissertação de mestrado, quem quiser falar mal de mim, leia lá, e depois você tem vários argumentos para falar mal de mim, mas a hiperdemocracia que é trazida ali por um autor espanhol chamado José Ortega y Gasset, ele diz exatamente isso, que a hiperdemocracia, que não é uma democracia boa, mas uma democracia negativa, é a democracia das massas que não são ligadas a nada. Ela não é de elite nenhuma, ela não é classe C, classe D, classe E, ela não é nada. Ela é tipo eu sozinho contra o mundo e a democracia precisa me servir. Né? E é o que a gente está vendo hoje. Né? A gente falava muito isso no último podcast sobre o orgulho de ser burro que virou moda. Né? Então eu chego aqui e falo assim, Kelly, sabia que a rainha Elizabeth é uma reptiliana? Vinda de Urano, Netuno, não sei o quê. E aí ela fala, Márcio, não faz sentido nenhum. Aí não faz sentido por quê? Porque você não acredita? E aí eu tô certo. Kelly, existe. A Kelly não manja muito de teoria conspiratória não e nem de meme. Existe essa teoria. É sério? É sério. O que os reptilianos... Você tá muito por fora aí das teorias mais... Os reptilianos são répteis que são imortais e por isso que a rainha Elizabeth não morre. Né? E eles comandam o mundo. E depois digita reptiliano aí no Google, você vai ver, inclusive, a imagem deles, são lindos. Meu Deus! A maioria deles são terraplanistas, olavistas, bolsonaristas e muitos deles também são evangélicos. Exato. E é uma outra coisa que é bom levantar. Né? O professor que não é professor Olavo de Carvalho, né? Porque professor é quem se formou professor, né? Senão, qualquer pessoa que fala terra plana é professor, né? Eu sou professor, inclusive em meu mestrado, eu sou professor. Está escrito na minha carteira de trabalho, né? Mas o nosso queridíssimo Olavo de Carvalho... Esse aí nunca teve sequer carteira de trabalho, vi falando de vagabundo não sabe e nem qual é a cor da carteira de trabalho. E aí... pedir esmola na internet para vir fazer cirurgia no SUS. Enganar a trouxa, né? Mas beleza, você que é um trouxa olavista, me perdoe, mas você é trouxa mesmo, né? Faz parte. Mas você que é um trouxa olavista aí, cola comigo aqui que eu vou te salvar
em 2 falas, tá? A primeira Só fala aceitar Jesus? Não, tô brincando. Primeiro pare de colocar ídolos. Não existem ídolos, gente. Somos todos normais, né? Todos nós erramos, acertamos. Lembra lá do Yin Yang lá, Yin Yang lá da cultura oriental lá, né? Todo mundo tem um pouco de mal, a mal no bem, a bem no mal. Todo mundo é assim, né? A partir do ponto de vista do observador, cada pessoa pode ser lida de uma forma diferente, né? Então, assim, o professor Olavo de Carvalho, ele é um imbecil. E é legal quando a gente admite isso. Por quê? Porque Ele tem um livro que fala disso. E porque somos todos imbecis, né? Somos todos. Em alguma área do conhecimento humano, a gente é imbecil. A diferença é que a gente não está vendendo curso na internet e ensinando outras pessoas a ser imbecil. Mas todos nós somos imbecis em algum momento da nossa vida, né? Se você me perguntar sobre teorias da conspiração, eu vou falar que elas são ridículas e você vai me tomar por um imbecil que não consegue ver para além do seu terceiro olho do chakra aí, não sei o quê. Sem problema algum. Bom, eu sou um imbecil mesmo, né? Um dia desse me perguntaram, Márcio, qual é teu signo? Aí eu falei, barata. Aí a pessoa falou, barata não existe. Eu falei, nenhum existe. Nenhum signo existe. Barata eu invento o que eu quiser, porque nenhum signo existe. Pô. Agora, o fato é esse, né? O Olavo de Carvalho é um imbecil, né? Um imbecil coletivo, né? Porque todos nós somos, em alguma área do conhecimento, ele, em especial, na área de humanidades, ele é um imbecil completo, né? Porque ele defende coisas que não faz sentido nenhum. A mais bela delas é que a Pepsi é adoçada com fetos humanos. Ou seja, a produção de fetos humanos para fazer açúcar está cada dia mais alta. E vocês querendo... sem liberar o aborto, você não está gerando dinheiro aí que geraria com fetos que, sei lá, que faz para virar doce. Mas olha aí, um bom argumento a favor do aborto, viu? A gente vai ajudar na produção da Pepsi. A segunda coisa é assim, o Olavo de Carvalho era de esquerda, depois ele era de centro, depois ele era de direita. Ele não vai viver tanto, mas daqui a 2 anos ele vai voltar a ser de esquerda, aí depois ele vai para o centro e vai para a direita. Por quê? Porque ele não está preocupado com você, não, meu brother. Ele está preocupado com ele, né? Ele está preocupado com ele. Então, assim, para de eleger ídolos para admirar, porque os ídolos não existem. E quem provou isso para a gente foi o cara que matou o John Lennon, né? Ele, quando matou o John Lennon, disse que o John Lennon era um hipócrita, porque tinha escrito Imagine e vivia lá do bem bom, né? Ou seja, o cara criou um ídolo na cabeça dele, que era John Lennon, e era um cara top mesmo, cantava demais. E ele fez um cara que o adorava, o odiar e até matá-lo para ser lembrado para o resto da vida. Então, cuidado. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu endeusava todos os professores. Nossa, esse cara sabe demais. Não sei o quê. Aí um amigo meu me deu uma cotoveladinha assim e falou, Márcio, isso daí é um pangaré. Isso daí ele leu 3 livros, decorou isso daí e pronto. E ok, é isso mesmo, todo mundo é um pangaré, gente, pelo amor de Deus. Tu acha mesmo que existe algum gênio no mundo hoje? Tu acha mesmo que Einstein era um gênio? Pergunta para a mulher dele se era um gênio lá. Ela fala, quê? Não lava a louça, faz xixi de tampa levantada, esse é um imbecil, né? Todos nós somos imbecis sobre alguma ótica. Então, para de endeusar esse povo, para de falar que Jair Bolsonaro é um mito, que o Lula é o pai dos pobres. Todo mundo está preocupado com uma coisa só. Qual é a coisa que eles estão preocupados? Com a sua sobrevivência, né? E a sua sobrevivência vai depender de quê? Do nível de status social que você quer ostentar durante a sua vida. Então, ele vai estar preocupado com uma mansão de 6 milhões, com isso, com aquilo. Um ou outro vai acertar, um ou outro vai errar. E vai depender de quê? Da sua visão para com aquele cara. Então, a partir do momento que para de mitificar as pessoas, é mais fácil, inclusive, amar. Que foi o que tal de Jesus Cristo falou, né? E olha que interessante, já ouviu falar? Né? Você é evangélico, já ouviu falar em Jesus Cristo? Tem um cara aí que escreveu um livrinho e tal, não que escreveu nada, Jesus, né? Tem um cara que escreveu um livrinho dele lá, inclusive Lucas, nem conheceu Jesus, né? Escreveu depois, só do jornalista, né? Ele foi lá e fez uma pesquisa. Então tá cheio de fake news aquilo dali, tá ok? Mas, ó, a gente falou, mas vamos deixar uma coisa clara aqui. Nem todo evangélico é imbecil. Tá? Vamos deixar isso primeiro claro.
Muitos imbecis são evangélicos, isso é fato. Mas muitos imbecis são ateus também. Muitos imbecis são bolsonaristas. Não, na verdade, todos os bolsonaristas são imbecis. Mas, enfim. Portanto, só para deixar claro, isso aqui não é um ataque à religião. Aí, as críticas que nós fizemos durante o podcast, as brincadeiras que nós fizemos durante o podcast, é aqueles que fazem a verdadeira... que usam a fé alheia como mercadoria. É justamente aquilo que o próprio Jesus Cristo, não sei se você já ouviu falar nesse cara, quando ele entrou lá no templo e saiu quebrando tudo, era porque as pessoas eram verdadeiros mercadores da fé. Então, quando a gente critica aqueles que utilizam da ignorância alheia para entrar, para conseguir se eleger, e dentro do pleito, dentro do plenário, utiliza, portanto, da sua fé para conseguir mais poder, porque não pensa você, eleitor que é evangélico, que quando o seu pastor, que está lá, deputado federal, pastor fulano de tal, esse cara defende a igreja evangélica, ele está pensando em você ou sequer em Jesus. Boa parte deles, talvez tenha uma ou outra alma perdida, mas a maioria deles está ali porque ele quer que a igreja tenha mais poder para que ele tenha mais poder. Então, no fundo, quando a gente faz essas críticas, a gente está defendendo a verdadeira fé. Aqueles que, de fato, estão lá com a fé todo dia, indo na igreja, fazendo lá o seu ritual, seja qualquer que seja a sua religião. Portanto, essa não é a crítica à sua fé, não é a crítica à sua religião, é uma crítica àqueles que utilizam da fé para conseguir galgar espaços de poder e, através dele, manipular a democracia para, assim, conseguir mais poder. Agora eu fechei com a chave. Rapaz, mandei pra caralho nessa. Todo o final desse podcast aqui é capa de um livro e com dedicatória. Tá? E é isso. Mas assim, você evangélico, não pega pilha, não. Né? Seu Deus é grande o bastante para você não precisar pegar pilha. E a segunda coisa é, reflita se você está sendo... se você tem um pastor que lhe governa como ovelha, ou se você tem um senhor que lhe manda fazer o que ele quer que você faça. Isso é muito importante, né? E isso é um benefício que o Papa trouxe para a Igreja Católica, né? Hoje a Igreja Católica está tão rachada politicamente, que você pergunta ali, tem eleitor de tudo quanto é tudo, inclusive bolsonarista fazendo a minha na missa, né? Mas assim, isso é a beleza da religião. É quando a religião, ela sabe que você é inteligente o bastante para decidir sozinho o que você quer para o seu país, e não o voto de cabresto cristão que diz que só vale o teu voto se tu votar em tal pessoa. Para encerrar, senhora deputada. Para concluir, deputado, para concluir. Vamos lá, suas considerações. Minhas considerações finais são 2. Obrigado por ter nos ouvido até aqui, né? Você que não quebrou seu computador, seu celular ainda na academia, ouvindo o Talcracia. E a segunda coisa é daqui para baixo. Então, se você já ficou chocado no primeiro e no segundo, aqui a gente está ladeira abaixo. E como aqui só tem satanista, reparem que no GC a gente tirou o C do Talcracia, porque C lembra Cristo, e aqui é tudo filho de Satã. Então foi embora o C. Vai, Kelly, para concluir. As minhas considerações finais é, gente, eu não tenho nada a ver com isso, eu discordo desses dois, não me processem. É isso. E eu só desejo que Deus te abençoe e saiba que eu sou cristão, acredite se quiser. Beijo, seus lindos, até semana que vem, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Tchau. Beijo. Tchau.